Então, certo? Então, boa tarde, galera. Vamos para nossa aula aqui, última aula de teoria de geometria espacial, tá? Nessa aula 7 aqui, tem exercício de esfera, que foi o nosso último encontro, só que de teoria eu tenho isso que está escrito aí do lado, ó. Fuso, cunha e tronco. Isso tem algumas relações. É basicamente cortes das figuras que nós trabalhamos. Fuso e cunha é corte de esfera. É uma esfera que eu fiz corte. Eu vou mostrar aqui para vocês. E tronco é um corte de uma pirâmide ou de um cone, tá? Coisa do tipo. Então, o que sobrou aqui no final são cortes das figuras que nós já estudamos, certo? Então, eu vou começar nossa aula trabalhando exercício. Eu tenho aqui 2 exercícios aqui, eu quero que vocês tentem fazer, tá? E depois que a gente trabalhar exercício, aí sim, eu entro nos assuntos, eu entro nos 3, tem exercício para cada um deles, tá? Pra gente conseguir entender e ilustrar o que tá aqui no quadro, certo? Então, primeira coisinha aqui. Ah tá, agora tá certo, tá? Vamos lá. Questão aula passada, tá? Na aula passada, a gente trabalhou circunferência, correto? Então, na aula passada, a gente trabalhou isso daqui, ó. Se eu tenho... Opa. Se eu tenho uma... Isso aqui não é uma esfera. Aqui. Se eu tenho aqui uma esfera, tá aqui. Isso aqui eu tenho uma esfera. E essa esfera aqui, eu tenho o raio dela aqui medindo R. Basicamente, tem 2 contas que eles cobram em cima de esfera. Que seria a sua área total ou a sua superfície. Que é 4πr ao quadrado, tá? Lembrando que superfície tem a ver com área, então superfície é uma pergunta de 2 dimensões, tá? A superfície, ela tem a ver com área. Por isso que aqui, ó, tá r ao quadrado, tá? Agora, a outra pergunta que podem fazer é em cima de volume. Aí volume é 4πr ao cubo, ou seja, troquei o quadrado por cubo, porque volume tem 3 dimensões, e eu tenho que dividir por 3, tá? Igual a fórmula de cone e de pirâmide que divide por 3, aqui eu também tenho que dividir por 3, tá? Então, isso aqui são as 2 relações que a gente viu na última aula. Eu trabalhei, se não me engano, 2 exercícios, e eu trouxe algumas pra gente poder brincar aqui, tá? Primeiro aqui, ó, nossa primeira questão da aula. É uma questão de esfera da EA de 2017, tá? A próxima aqui é da SpaceX. Então eu queria que vocês tentassem fazer essa questãozinha aqui. Eu vou marcar alguns minutinhos. Tentem fazer essa questão usando as relações de esfera que a gente viu na última aula, tá? Repara aqui que tá pedindo volume, só que tá falando que a esfera tá inscrita dentro de um cilindro. Então vai receber 2 tipos de figuras aqui, tá? Então, tempinho pra vocês. Tentem fazer essa questãozinha aqui, tá? Eu vou até colocar no quadro qual é o volume de uma esfera. Deixar aqui escrito, né? Eu vou precisar usar mesmo. Olha aqui. O volume de uma esfera é igual a 4πr ao cubo sobre 3. Caso alguém precise para poder resolver a questão, tá aí, certo? Então, tempinho para vocês, tentem fazer 5 minutinhos e eu volto aqui. Bom lá, galera, tempo encerrado, e eu não troquei a data aqui de baixo, eu vou trocar na próxima questão, tá? Prometo. 5 minutinhos para vocês. E vamos resolver aqui a questãozinha aqui. Essa daqui não é tão difícil, não. Basicamente é o seguinte. Se o aluno não sabe o que é um cilindro equilátero, ele não faz. Tá?
Eu resolvi uma questão que envolvia cilindro equilátero, mas é bom sempre reforçar. Cilindro equilátero é aquele que o que é equilátero? Lados iguais, né? O cilindro equilátero é aquele que a largura e a altura é igual, tá? Então, o cilindro equilátero é aquele cilindro que de frente parece um quadradinho, tá? Então, ele é assim, olha, aqui eu tenho o mesmo valor que tem de altura, eu tenho de largura, tá? Aí a questão fala que tem uma esfera inscrita no cilindro, ou seja, a minha esfera está dentro do cilindro. Ó, que desenho bonito. Certo? O cilindro tem área lateral 16π, tá? Então, ó. Obviamente estou falando a área lateral do cilindro, né? Esfera não tem área lateral. Qual é o volume da esfera? Se você olhar para a formulazinha de volume que eu coloquei ali no cantinho, eu só preciso de uma coisa, o raio. Se eu souber o raio, sei tudo, certo? Então, olha para cá. Essa minha figura aqui, esse meu cilindro equilátero, a altura dele equivale a 2 raios. Por quê? Porque a altura do meu cilindro é justamente a altura da minha esfera. E a altura da minha esfera são 2 raios. É de um raio para cima e um raio para baixo, tá? Então, olha para cá. Se eu pegar essa figura aqui e planificar ela, ou seja, escrever a minha área lateral aqui, olha, planificada, a gente sabe que a altura fica aqui. Então aqui é 2R e aqui também seria 2Rs. E a minha base, quando eu pego e planifico a minha figura, é como se fosse o contorno da circunferência, né? E como que é o contorno da circunferência? 2πr. Então, olha, essa área aqui é a área que vale 16π. Então, vamos fazer a conta. 2R vezes 2πr é igual a 16π. De cara, já dá para cortar o π com o π, tá? Aí a minha conta continua. 2 vezes 2 é 4, r vezes r ao quadrado é igual a 16. Então, olha, r ao quadrado é só pegar o 16 e dividir por 4, vai dar 4. Então, o raio é igual a raiz de 4. O raio vale 2. Tá feito. Agora que eu tenho raio, eu consigo calcular o volume da minha esfera, tá? Por quê? Porque vai ficar assim, ó. Quatro πr ao cubo sobre 3. Olha, 2 ao cubo é 8. 8 vezes 4, 32. 32π sobre 3. Opa, tem aqui, ó. Tá certo? Viu? Ela não era tão difícil, ela não era tão demorada, tá? E a gente conseguiu fazer a questão. A próxima aqui é uma questão da SpaceX. Essa daqui é um pouquinho mais demorada do que essa, porque ela tem um conceito, ela tem um enunciado que pede uma coisa que dá um pouquinho mais de trabalho. Mas não é uma questão difícil, tá? Lê com calma e você vai conseguir fazer a questão. Bom, então... Tá aí, eu não vou nem fazer a leitura, eu vou deixar que vocês pensem um pouquinho e eu volto aqui em 6 minutos, tá? Um minutinho a mais do que a outra. Tempo para vocês, podem tentar fazer. Vamos lá. Tempo encerrado aqui. E essa questão da SpaceX, mas ela não é uma questão tão difícil. Ela não é difícil, tá? Ela é mais difícil do que a anterior da EA, mas não é uma questão difícil. Isso daqui, eu não consigo medir o quanto que é comum em prova militar. Em vestibular é muito comum. Em militar eu não consigo medir, não. Mas eu já vi na EA, questão assim, que é o seguinte, ó. Eu não tenho nada transparente, uma pena. Se eu tivesse algo transparente aqui, podia usar, tá? Mas isso aqui é um cilindro, certo? Imagine que coloco água até uma altura aqui.
Se eu pegar um objeto, qualquer objeto, se eu pegar aqui, ó, esse Fusca aqui, e coloco aqui dentro, o nível da água vai subir, né? Por quê? Porque o Fusca tem volume, né? Então ele faz o nível da água subir. E o nível da água que sobe é o volume do Fusca, porque a água só subiu porque o Fusca caiu aqui dentro, tá? Então isso acontece. Aí a questão pede para calcular o volume do objeto. A gente não calcula diretamente do objeto, a gente calcula da parte que subiu, só isso, tá? Então é muito comum esse tipo de coisa. A gente pode fazer isso de verdade quando quer encontrar o volume de algum tipo de objeto que não é muito regular. Por exemplo, se eu quisesse calcular o volume daquele Fusca ali, como é que eu ia fazer isso? Eu sei calcular o volume de prisma, de paralelepípedo, de pirâmide, não de Fusca. Não tem aula de volume de Fusca. Então eu preciso usar algum tipo de artifício matemático. E esse é um deles. Coloca o objeto, a água sobe, tá? Então vamos agora, como é que se resolve isso? Olha pra cá. O tamanho do cilindro não é importante. Eu tenho aqui um cilindro, a altura dele não é importante. Ele tem água aqui, em alguma quantidade. Aí a questão fala o seguinte, ó. Eu joguei uma esfera de aço aqui dentro e a água subiu, tá? Então a minha esfera de aço, eu joguei essa daqui, ó. E isso fez a minha água subir. Então a minha água subiu um pouquinho aqui. Ué. Essa água que subiu, ela é a esfera. Certo? Agora vem a nossa parte do cálculo. Como é que a gente calcula isso aqui? A questão fala que o raio da base aqui é R. E a altura que subiu é 9,16 de R. Tá aqui. Certo? Então, vamos lá. Como é que é o volume da esfera? A esfera tem o volume 4/3 de π R ao cubo. E esse volume que subiu aqui, que parece um patê aqui de atum aqui, meio rosado. Esse volume que subiu aqui, ele é um cilindro pequenininho. Então vai ser a área da base vezes a altura. Então olha, o volume da água, detalhe, é o volume da água que subiu, não é a água inteira não. A água inteira não me interessa. Vai ser a área da base vezes a altura, que é πr ao quadrado vezes a altura, que é 9r sobre 16, tá? E isso aqui vai dar 9πr ao cubo sobre 16. Agora que vem a parte matemática. O volume da esfera e o volume da água é a mesma coisa, os dois são iguais. Então você tem que escrever um volume igual ao outro. Se você escrever um volume igual ao outro, você resolve a questão. Então, olha pra cá. 4/3 de πr ao cubo tem que ser igual a 9πr ao cubo sobre 16. Lembrando, os raios são diferentes, tá? O raio do cilindro é um, o raio da esfera é outro. Eles não são o mesmo raio. Por isso eu estou usando R maiúsculo e R minúsculo. De cara, já dá para cortar um π aqui, ó, e um π aqui. Agora eu vou jogar o 3 pro outro lado multiplicando e o 4 dividindo, tá? Então o 3 vai multiplicando. Então, ó, 3 vezes 9, 27. E o 4 vai dividindo. 16 vezes 4 é 64. Então o R ao cubo vale isso daqui. Então, olha, o R vai ser igual a raiz cúbica disso daqui. 27R ao cubo sobre 64. E é isso daqui que eu tenho que resolver. Se eu resolver isso daqui, a minha conta termina. Eu vou puxar ele um pouquinho para cá,
porque eu quero aqui o resultado. Vamos lá? Raiz cúbica de 27. 3. Raiz cúbica de r ao cubo. R. Raiz cúbica de 64. 4. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Então, a minha solução é essa daqui, ó. Tá aí. 3R sobre 4. Tá feito. Aí o gabarito vocês aqui, olha. E tá feito. Resolvemos duas questões de esfera relativa à matéria da semana passada, tá? Espero que tenha ficado claro essas duas aqui. Deixa eu dar ver o chat aqui, tá? Espero que tenha ficado claro. E agora vamos de fato para a nossa matéria da aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Eu acho que eu nem preciso apagar aquilo ali. É, não preciso. Galera, aqui agora vai entrar as coisas que são pedaços de figura, tá? Esse que tá aqui no quadro aqui, é o fuso. O fuso nada mais é do que um pedaço da superfície, tá? Então, ó, o fuso é uma tira, é um pedaço da minha superfície da esfera, tá? É uma fatia da superfície. E como que eu faço essa conta? Eu consigo fazer essa conta com regra de 3, porque esse fuso aqui tem que ter um ângulo, que aqui na figura aqui é o ângulo alfa que está representado, é o ângulo alfa. Aí ficaria assim, olha, é só fazer uma regra de 3. 360 graus é o volume da esfera. E alfa é igual o volume do fuso. Tá? Então, isso que ficou faltando. O fuso nada mais, nada menos é do que um pedaço da minha superfície, tá? Imagina que a minha esfera é como se fosse, sei lá, uma melancia, tá? O fuso é um pedaço da casca da melancia. Sabe quando você corta uma fatia, come a melancia e fica só a casca? Essa casca é um fuso, é um pedaço da superfície, tá? E esse pedaço vai depender do ângulo alfa. Então, com esse ângulo alfa, eu faço a regra de 3 e eu resolvo, tá certo? Agora, o próximo aqui do lado aqui. Pela lógica, né? É o que sobrou. Essa aqui é a minha cunha esférica. Certo? A ideia da cunha esférica já é o seguinte, já não é um pedaço de superfície, é uma fatia não, é uma fatia tá aqui. A cunha é uma fatia do sólido, é uma fatia da minha esfera. É como se de fato eu pegasse melancia e cortasse uma fatia de melancia e pegasse a fatia inteira, tá? Então a cunha é um pedaço. Como é que eu encontro o volume da cunha esférica? Da mesma forma que eu encontro o do fuso. Regrinha de 3 resolve isso daqui. Só que aí, olha, a regra de 3 é assim, ó. Ó, 360, isso aqui, olha, é o volume da esfera. Aí ali o ângulo é alfa, né? Alfa
Tá feio aqui. Deixa eu ver aqui bonitinho. Volume da cunha. Certo? Tá aí. Então é só você fazer uma regra de 3 que você resolve. É uma fatia, é um pedaço, nada mais do que isso, tá? Então vamos pegar uma questãozinha aqui para poder ilustrar. Então fuso é superfície, cunha é um pedaço da figura. Então cunha é volume, fuso é área, só isso. Agora vamos fechar isso daí. Tá aí. Questão 3, também da SpaceX. E essa questão 3 aqui, ela ou vai trabalhar com fuso ou vai trabalhar com cunha. Eu não vou nem falar qual é o problema, mas é um pedaço da minha circunferência, tá? Galera, tentem vocês fazendo aqui agora, tempinho correndo, podem tentar fazer. Vamos lá, galera, tempo encerrado e já é a terceira vez que eu volto e eu não alterei o que tá aqui embaixo. Calma aí. Eu tenho que alterar tudo, turma e data, né? Vamos primeiro alterar a turma. Pronto, turma já foi. Agora falta a data. Eu vou alterar isso aqui, tá? Eu vou corrigir isso aqui. Depois de corrigir isso aqui, aí sim entra o que de fato vai ser a minha aula com vocês. Porque basicamente eu tô colocando uma questão e tô resolvendo. Eu coloco uma questão e eu tô resolvendo, tá? A parte de tronco, aí eu tenho que dar aula. Não tem mais como fugir não, tem que dar aula. Porque a parte de fuso e de cunha, caraca, isso é bem tranquilo. É só pegar o volume da esfera ou a área, o volume da esfera ou a área da esfera e fazer regra de 3. É bem fácil fazer isso, né? Aqui, nem regra de 3 eu preciso, cara. São 12 gomos, divide por 12, acabou, né? Agora tronco não, tronco tem que ter aula, tronco tem que ter, tá? Então eu vou resolver isso aqui, aí eu vou dar aula de tronco, coloco exercício e é nóis, tá? Vamos lá. Vamos começar aqui a brincadeira. Fechei a porta? Fechei. E peguei café. Vamos lá. Considere uma laranja que tem uma forma de uma esfera de raio 4 centímetros. Ela tem 12 gomos iguais. Cada gomo da laranja seria melhor se fosse uma tangerina, né? Porque laranja eu não costumo ver gomo. Tangerina sim. Mas cada gomo vira uma fatia. Se eu quero a casca, eu quero o fuso. E se eu quero o próprio gomo, aí eu quero a cunha esférica, tá? Essa que é a ideia. A superfície de cada gomo, eu vou descobrir a total e eu vou dividir para 12. Não tem nenhum mistério aqui, tá? Então, olha para cá. Superfície da esfera é igual a 4πr ao quadrado, certo? Então vai ser 4π, o raio é 4 centímetros, né? 4 centímetros ao quadrado. Então isso aqui, olha, é 4π vezes 16 centímetro quadrado. 16 vezes 4 dá 64? É isso. 64π centímetros quadrados, certo? Mas a questão fala que essa esfera aqui, ela foi dividida em 12. Então, ó, eu vou ter isso daqui e isso aqui ela foi fatiada, né? Ó, selo joinha de desenho, tá? Ela foi fatiada. São 12 fatias. Tá? 12. Então, a superfície de cada fatia é só você pegar a superfície total e dividir para 12. Só isso, tá? Então, a superfície do gomo vai ser igual a 64π centímetro quadrado dividido para 12.
tá? Infelizmente, 64 não é divisível por 12, mas eu consigo simplificar por 4. Se eu simplificar por 4, 64 para 4 vai dar 16. E 12 para 4 dá 3. 64π sobre... a opção não tem 16, né? Por quê? Porque ela é sacana. Ela bota 3 ao cubo, mas tá aqui, ó, tá? Tá 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. Não, não é esse não, tá doido? É o de cima. Tá? 3 é mole. 4. 4 ao quadrado vale 16. Então, ó, 16π sobre 3 é igual a 4 ao quadrado π sobre 3. Tá legal? Então, 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. E tá resolvido. Mais uma de SpaceX, bem tranquila até. E vamos para tronco. Então, igual eu disse para vocês. Qual é o nome do bagulhinho? Fuso. Fuso esférico e cunha esférica é uma fatia da minha esfera. Eu pego a esfera, faço um corte e arranco um pedaço. É como se fosse um pedaço de um bolo que eu tô arrancando, certo? E isso também tem em comum com o nosso próximo assunto. O próximo assunto é esse aqui, ó. Tronco. Tronco é quando eu pego alguma figura e eu corto a ponta dela fora. Só que geralmente tronco tá ligado à pirâmide, tá? Tem tronco de cone também, mas geralmente é pirâmide. A ideia é basicamente o seguinte, ó. Eu vou até pegar umas linhas aqui para poder desenhar bonitinho para vocês, tá? Eu tenho aqui, olha, uma pirâmide, tá? Eu vou desenhar aqui uma pirâmide completa. Certo? Deixa eu botar aqui. Certo? Isso aqui é a minha pirâmide, é uma pirâmide completa. O que seria o tronco? O tronco seria o seguinte, eu vou fazer um corte nessa minha pirâmide, tá? Um corte. Então, olha, se eu faço um corte nela, meu corte vai ficar assim, ó, mais ou menos. Tá? E tudo que tá aqui em cima eu vou perder. Isso daqui é um tronco, tá? Então o tronco é uma pirâmide que foi cortada, certo? Isso aqui é um tronco. Como é que eu calculo? O que a questão pede em cima de tronco? Geralmente é volume de tronco, tá? Ela pede o volume desse tronco aqui. Eu vou mostrar duas coisinhas para vocês. Tem uma fórmula para calcular o volume de tronco, mas a fórmula é muito anti-intuitiva. É o tipo de fórmula que tu decora para poder fazer. Se tu esquecer a fórmula, o que tu faz? Então eu vou mostrar duas formas de encontrar o tronco de um cone, o volume do tronco de um cone, tá? Eu vou mostrar como é que funciona. Então, para isso, eu vou precisar colocar valores aqui. Digamos que nesse tronco de cone aqui, olha. Nesse tronco de cone aqui, eu tenho... Deixa eu botar aqui outra cor. Eu tenho... Qual é o valor que eu escolhi? É 2? Tá. Eu tenho aqui embaixo 6 centímetros, certo? A base é um quadrado, tá? Para poder facilitar. E aqui em cima, olha, 2 centímetros. Certo? Eu tenho isso daqui. A altura desse tronco aqui, olha, a altura desse tronco aqui é 4 centímetros. E eu quero o volume dele, certo? Como que eu posso fazer isso? O tronco é uma pirâmide que foi cortada. Então pensa, se eu souber a altura inteira da pirâmide, é molinho. Eu pego o volume da pirâmide grandona e subtraio o da pontinha. Então, um truque para encontrar o volume de tronco é o seguinte, ó. O truque para encontrar é você imaginar como é que seria a figura original aqui em cima. É você imaginar como é que seria essa figura aqui.
certo? Então, olha, depois que você imagina, aqui, olha, você coloca um xizinho aqui, certo? Aí a minha conta ela fica bem simples, porque vai ficar uma conta de semelhança de triângulo. Porque olha pra cá, olhando de frente. Vê se não é uma continha de semelhança. 6 aqui. 2 aqui. Quatro aqui. E X aqui. Semelhança de triângulo. Aí você faz uma regrinha de 3 para poder encontrar isso daqui, tá? Então, eu vou primeiro aqui dar uma organizada. E regrinha de 3, tá? Como é que funciona aqui a regrinha de 3? Você pode fazer o triângulo do pequenininho aqui, está para o grande. Então, a base do pequeno é 2, a base do grande é 6. A altura do pequeno é x e a altura do grande é x mais 4. Aí você faz cruzado, só isso aqui, tá? Faz cruzado. Aí quando você fizer cruzado, você vai encontrar o quê? X vezes 6, 6x. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 4 é 8. Aí jogo 2 para cá, vai ficar 4x igual a 8, x é igual a 2 centímetros, tá? Então o x, ele valia aqui em cima, olha, 2 centímetros. Agora que eu sei isso, o que, que eu faço? O volume do tronco vai ser igual o volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide pequena. Concorda comigo? O tronco é a parte de baixo. Então, se eu pegar a pirâmide total e tirar de cima, vai dar o tronco, né? Então, como é que calcula a área da pirâmide grande? A área da base vezes a altura, divide por 3, tá? A área da base é 36 centímetros quadrados. Vezes a altura é 6 centímetros. Dividido por 3. Menos a pequenininha. A pequenininha funciona como? A área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base é 4 centímetros quadrados vezes a altura, que também é 2 aqui, dividido por 3. Tá? Aí a minha conta vai ficar assim, ó. Deixa eu dar aqui uma outra arrumadinha para caber. Vamos lá? Agora sim. Agora vai caber bonitinho, tá? 36 vezes 6, 36 vezes 6 dá 216, né? Então, olha, 216 centímetros cúbicos menos 4 vezes 2 é 8, né? 8 centímetros cúbicos. Tudo isso aqui, olha, dividido por 3. Então, olha, 216 menos 8 dá 208. E acabou. Tá aqui, ó. Opa, desculpa. Tá aqui. Então, tá feito, tá feito. E vamos recapitular o que eu fiz aqui. Vamos recapitular. Eu usei semelhança de triângulo para descobrir qual era a altura da pirâmide original.
né? Eu montei um triângulozinho aqui e eu fiz semelhança de triângulo. Descobrindo a altura da pirâmide original, o que eu fiz? O volume do tronco vai ser o volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide pequena. Aí eu calculei o volume da pirâmide grande, que era da base vezes a altura sobre 3, menos da pequena, que era da base vezes a altura sobre 3. Subtraí os dois e deu aquele valorzinho ali. Tá certo? Deixa eu ver se no chat alguém levantou alguma dúvida aqui. Então, beleza, tá resolvido, eu fiz a minha continha do tronco, semelhança. Professor, semelhança sempre funciona? Sempre funciona. Porque quando eu pego uma pirâmide ou um cone, a figura ela cresce de forma proporcional, ou ao contrário, né? Ela afina de forma proporcional. Então, quando eu olho de frente, eu sempre vou ter um triângulo. E se eu faço um corte para ter um tronco, eu fiz um corte em um triângulo semelhante, no caso pequenininho, tá? Então, isso aqui sempre funciona. Existe uma fórmula para poder fazer isso de uma vez só? Sim, existe. Só que ela não é uma fórmula muito bonita, tá? Por isso estou mostrando semelhança, tá? Mas a fórmula funciona, a fórmula existe e eu vou mostrar aqui para vocês. Tudo bem? Para poder mostrar a fórmula, eu vou copiar a figura, porque eu quero fazer a conta com a mesma figura. Eu quero fazer a conta com a mesma figura, tá? Eu quero fazer a conta com a mesma figura para ver se bate o resultado. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá? Então, tá aqui a minha figura, tá? Na verdade, eu não preciso da pirâmide de cima, tá? Eu não preciso, porque é uma fórmula que só usa o tronco. Então essa parte verde aqui, olha, eu não preciso. Pronto, tá aqui. Bonito, certo? Eu vou mostrar como é que é a fórmula disso daqui, tá? Eu vou chamar de... Ó, isso daqui, olha, é a área da base grande. No caso, o chão da minha pirâmide. E esse daqui vai ser a área da base pequena, tá? Como é que funciona a fórmula? A fórmula é assim, ó. O volume do tronco usa a ideia de base vezes altura dividido por 3, tá? A pirâmide é base vezes altura dividido por 3. Só que a base pro tronco é o seguinte, ó. É a área da base da maior somado com a área da base da pequena, da menor, não vai nem caber aqui. Eu preciso de símbolos menores. Vai ser isso aqui. Se eu for usar a palavra inteira, não cabe, tá? Vai ser a área da base da maior mais a área da base da menor mais uma raiz quadrada do A vezes o A. Agora sim. Vezes a altura dividido por 3. Geralmente essa raiz aí que assusta a galera. A galera vê a raiz e fala, mas que porcaria de raiz é essa daí? Eu vou falar pra vocês por que tem uma raiz aqui embaixo. Tá? Tá aqui. E eu vou resolver a minha questão. Basicamente, eu preciso da minha base grande e da minha base pequena. Só que não é só somar a base grande com a base pequena. Para poder corrigir
o lance do volume da minha figura, porque a minha figura ela vai afinando, eu preciso da média geométrica entre elas. Então é a multiplicação e tira a raiz quadrada, tá? Isso aqui é a minha média geométrica. Então o volume do tronco é a área da base vezes a altura sobre 3. Só que a minha área da base é a base grandona, a base pequena e a média geométrica entre elas, tá? Então vamos resolver essa questãozinha aqui. Para poder resolver, deixa eu dar uma pequena arrumada aqui. Pronto, agora sim. A área da minha figura grande, a área da base grande, ela é 6 vezes 6, então a área da grande, ó, ué, eu botei a cor aqui, não foi? É 36 centímetros quadrados. E a da pequena é 2 vezes 2, né? É 4 centímetros quadrados, tá? Então, vamos usar a fórmula e vamos ver se bate com a última resposta que a gente encontrou. Vamos ver. Volume do tronco é a área da grande, 36, mais a área da pequena, que é 4, mais a raiz quadrada de 36 vezes 4, vezes a altura, que na questãozinha ali a altura vale 4 também. Tudo isso daqui dividido por 3, certo? Vamos continuar então. Então vai ser 36 mais 4 é 40. Agora vamos lá, eu não preciso multiplicar para poder tirar a raiz não, tá? Quanto que vale raiz de 36? 6. Raiz de 4? 2. Então isso aqui vai ser 6 vezes 2, é 12. Vezes 4, dividido por 3. Então isso aqui vai ser 52 vezes 4, dividido por 3. Quanto que vale 52 vezes 4? Dá 208. 208 dividido por 3. Então o volume que a gente encontrou é 208 dividido por 3. Deu a mesma coisa? Deu a mesma coisa. 208 dividido por 3, tá? Então aqui eu fiz o tronco da minha figura usando o quê? Usando semelhança de triângulo, tá? E aqui eu fiz usando a fórmula. Eu geralmente faço por semelhança, tá? Pra falar a verdade, essa fórmula aí eu até esqueço às vezes, porque é uma fórmula que só serve para isso. Então eu acabo esquecendo. Se você lembrar da fórmula ou fizer alguns exercícios e usa a fórmula, ela vai acabar ficando na sua cabeça. Aí na prova você usa e resolve. Tu pode perceber que a resposta ficou mais direta. Ela chegou direto no objetivo, tá? Aí é a critério de cada um. Se a pessoa fica confortável em usar a fórmula ou se a pessoa fica querendo fazer por semelhança, tá? Aqui é usando a fórmula e aqui é usando semelhança. Me responda no chat aí. Qual maneira vocês acharam que parece ser mais confortável? Por semelhança ou decorar a fórmula? Quero escutar a resposta de vocês. Imaginei. Imaginei. Eu também prefiro por semelhança. Vou colocar agora aqui no quadro uma questãozinha. Eu vou marcar mais uns 5 minutos. E quando o tempo acabar e eu for corrigir, eu vou fazer ela por semelhança e com a fórmula. Vai chegar no mesmo resultado, tá? Mas eu faço das duas formas, tá? Então, vamos lá. Vamos para a brincadeira. Tá aqui, ó. É da ESA, essa questãozinha aqui. E ela é bem direta. O volume de um tronco de pirâmide, ó, já mandou na lata. É o volume de um tronco de pirâmide. Aí ela te dá aí alguns valores aí, certo? Então, tentem fazer, minutinho pra vocês. Daqui a pouco eu volto e corrijo junto com todo mundo, tá? Então, tempinho, podem começar a fazer a questãozinha de vocês aí. Vamos lá? Vamos resolver a questão e vamos fechar nossa aula. Bom, espero que vocês tenham conseguido encontrar o gabarito, tá certo?
E eu não troquei o nome aqui, a data. Tá? Só pra a fim de registro, hoje é dia 27. Depois eu mexo isso aqui na edição. Não duvido que eu vou conseguir. Mas, tá aqui. Como é que eu vou fazer essa questão aqui agora? Vou fazer de duas maneiras. Vou fazer por semelhança e vou fazer usando a fórmula. Tá legal? E deixo claro que a minha maneira que eu considero mais confortável é por semelhança. Então, nesse problemazinho aqui, a primeira coisa que tem que fazer é ilustrar a pirâmide aqui, ó. Eu tenho uma pirâmide. A questão não fala qual é o formato da base, mas não faz diferença para a nossa questão, porque como é por semelhança, não faz diferença se a base é quadrada, retângulo, triangular, não faz diferença, tá? Porque as razões de semelhança são as mesmas. Então eu vou desenhar uma base quadrada porque fica mais fácil para mim. Tá aqui, ó. Tá, desenhar um tronco é mais difícil do que fazer desenhar uma pirâmide e cortar o tronco fora. Então, vamos lá. Agora, vamos para os valores. Uma base tem área 36, então ela tem 6. Então ela tem 6 aqui. E uma base é 144, então ela tem 12 aqui. Certo? A altura entre elas é 4. Não é centímetro, não, é decímetro. Certo? E eu vou encontrar isso aqui por semelhança. Qual é a ideia? É tentar entender se essa figura aqui, ela continuasse. Eu vou fazer por semelhança, mas tipo assim, a parte de cima também é 4. Porque a base da grandona é 12 e a base da pequena é 6. Então a pequena tem metade da altura da grande. Então a pequena também é 4 e a grande, ela vale 8, tá? Mas eu vou fazer a continha aqui de todo jeito. Aqui é x. Tá? Mas eu sei que o x vai dar 4. Então aqui eu vou ter uma regrinha de 3. Base do pequeno, 6. Base do grande, 12. A altura do pequeno, x. A altura do grande, x mais 4. Aí eu faço o que aqui? Multiplico cruzado. Aí multiplicando cruzado, eu vou ter o que? Eu vou ter 12x é igual a 6x mais 24. Aí eu vou ter o x para o outro lado. 6x é igual a 24. X é igual a 4. Né? Eu já sabia que era 4. Agora eu consigo fazer o volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide pequena. E eu vou chegar na resposta. Deixa eu só dar aqui uma pequena arrumadinha aqui para ganhar espaço. Aqui. Aí eu faço a continha toda no canto de lá. Pronto. Até aqui. Bonito. Então, vamos lá. Volume do tronco é igual o volume da grande menos o volume da pequena, tá? Então, o volume do tronco é igual o volume da pirâmide grande, que vai ser a área da base, já está até aqui, eu não preciso calcular, vezes a altura, que é 8, dividido por 3, menos o volume da pequena, que é a área da base, vezes a altura, que é 4, dividido por 3. Aqui eu vou dividir por 3, porque os números são divisíveis. 144 dividido para 3, isso daqui vai dar 48, se eu não me engano. 48 vezes 8, menos 36 para 3 dá 12. 12 vezes 4, né? Aqui é 48 mesmo. Então aqui eu tenho que fazer agora 48 vezes 8, que vai dar 300 e... é isso? Não, é 300 não.
Cara, vou ter que fazer a conta aqui, eu sou... Ó. 8 vezes 8 é 64. 8 vezes 4 é 32. 38. 384. Não tava conseguindo fazer de cabeça, não. Menos 12 vezes 4, que é 48. Tá? Agora eu tenho que fazer aqui a minha subtração. Isso daqui vai me dar 336, se eu não fiz conta errada. Tá aí. Então, para quem fez por semelhança, comparem aí com o de vocês, vê se deu tudo certo, vê se tudo tá bonitinho. E o gabarito é letra E. Então eu vou até destacar aqui, ó. Certo? Então, gabarito, letra E, e eu marco ele aqui. Tá? Espero que vocês tenham conseguido fazer. Agora eu vou refazer a conta usando a fórmula. Tem que dar a mesma coisa, né? Se não der a mesma coisa, algo de errado não vai estar certo. Então, como é que funciona? Funciona assim, ó. Volume do tronco vai ser igual a área da base grande mais a área da base pequena mais uma raiz quadrada da área da grande vezes a área da base pequena. Tudo isso daqui vezes a altura e, no final de tudo, dividido por 3. Então, aqui vai ficar, ó, a área da base grandona, 144. Somado com a área da base pequena, 36. Somado com a raiz quadrada disso daqui. Cara, é só resolver. Raiz quadrada de 144 é 12. Raiz quadrada de 36 é 6. Tá vendo? Vezes a altura vale 4. Tudo isso daqui, olha, dividido por 3. Então aqui eu vou ter 144 com 36, vai dar 180, né? 12 vezes 6, isso aqui vai dar 72, se eu não fiz conta errada, vezes 4 dividido por 3. 180 com 72 dá 252, se eu não fiz de novo conta errada, dividido por 3. Agora aqui, olha, eu posso dividir aqui. 152 para 3. 152 para 3, isso aqui vai dar 84. Acho que é isso. 84 vezes 4. Multiplica isso e a conta termina. 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 8 é 32. Com mais 1 é 33. E dá o mesmo resultado, tá? Dá exatamente a mesma coisa. Tá aqui. Então, ó, já vou pintar aqui bonitinho e já vou destacar aqui igual eu destaquei no outro, certo? Então, para poder fazer esse, eu fiz uso da fórmula, tá certo? Então, tá aí, fiz das duas maneiras. Espero que as duas tenham ficado claras. Eu, em geral, uso semelhança, só que eu enxergo que a fórmula, de fato, ela é mais direta, tá? Ainda mais uma questão que te dá as áreas e não te dá a figura. Então, a fórmula é mais direta. O problema é que essa fórmula, ela só serve para tronco. Só. Aí, se eu ficar forçando decorar essa fórmula, se na prova não cair tronco, eu decorei à toa, porque ela não serve para mais nada. Ela só serve para tronco. Então, em geral, eu não decoro isso daí. Mas se por um acaso, olha, hoje eu dei aula de tronco para vocês. Eu devo ficar com ela na minha cabeça por um tempo. Por uns 2 meses, ela fica na minha cabeça. Quando chegar em, sei lá, em outubro, eu já não lembro mais. Eu resolveria todas por semelhança e eu só lembraria da fórmula se eu fosse dar uma revisada, tá? Fica a critério de cada um, tá? Mas não é o tipo de questão que é muito comum não, tá? Mas como tá tipo assim, pode cair, a gente ensina, tá certo? Então, galera, aula encerrada aqui. Eu vou dar o meu melhor para conseguir colocar isso aqui online hoje, mas de novo, vai ficar online no YouTube, tá? No sala de aula, só quando a galera do Impacto colocar lá. E como eu vou upar isso aqui muito tarde, eu duvido que tenha alguém acordado para poder colocar no sala de aula. Mas amanhã deve estar já, tá?
Abração, aula encerrada aqui e a gente se vê na segunda-feira da semana que vem, tá? Se tudo der certo. Então, valeu, gente, abração.